tema da mensagem nessa noite é barreiras que nos impedem de viver os planos de Deus. Você pode repetir assim comigo? Diz o seguinte: a terra é boa, mas tem gigantes. A terra é boa, mas tem gigantes. Eu acho que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e na minha opinião, depois de Gênesis 3, quando Adão e Eva acabam comendo o fruto proibido e o pecado acaba entrando no mundo, na minha opinião, depois dessa passagem, aqui em Números 13, está uma das maiores tragédias que pôde acontecer em toda a Bíblia, né, na história do povo de Deus. Nós sabemos que, para você entender o contexto, lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação, você vai ser uma bênção, né? Eu vou abençoar os que te abençoarem, né? Em ti serão benditos todos os povos da terra. Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que a partir dele formaria um grande povo, uma grande nação. E depois Deus falou para ele o seguinte: olha, Abraão, só que é o seguinte, os teus descendentes, eles serão escravos em uma terra estrangeira por 400 anos, mas depois eu visitarei essa terra e os trarei de volta a este lugar onde você está. Deus prometeu a terra para os descendentes de Abraão, no caso, o povo de Israel. E nós sabemos que os anos passaram, veio Abraão, Isaac, Jacó, depois José se torna governador do Egito, os irmãos deles migram para o Egito, passam a morar lá, o povo começa, eles chegam em 70 pessoas, a família de Jacó chega no Egito com 70 pessoas, e de repente, 400 anos depois, eles são aproximadamente 3 milhões de pessoas, né? O faraó acaba escravizando o povo de Israel, e então Deus levanta Moisés, que havia nascido no Egito, para poder ir até o Egito, voltar lá e tirar o povo da escravidão. Moisés vai lá, você conhece, tem lá as 10 pragas do Egito, o faraó não quer liberar o povo, depois que acontecem as 10 pragas, o faraó libera, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, passa pelo deserto, e depois fica ali aos pés do Monte Sinai, ali próximo do Egito. Eles ficam lá por volta de um ano mais ou menos, Deus organizando todas as coisas, construindo o tabernáculo, dando a ele os 10 mandamentos, as tábuas da lei, né, organizando todo o povo, né, ungindo os sacerdotes. Quando está tudo pronto, está tudo preparadinho, é hora de tomar posse da terra prometida, é hora de viver os planos de Deus, porque o plano de Deus, ele havia falado para Abraão lá atrás: olha, através de você, a sua descendência, eu darei a eles esta terra, vocês morarão nessa terra, essa terra serão suas. Esse era o plano de Deus, que vocês vivem não era uma terra comum, não era uma terra qualquer, era uma terra com bons frutos, uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel, uma terra muito frutífera. Esse era o plano de Deus para a vida desse povo. E aí quando eles saem do deserto do Sinai, aos pés do Monte Sinai, e começam a ir em direção à terra prometida. Quando chegam nesse ponto aqui em Números 13, eles estão a aproximadamente 14 dias de caminhada da fronteira sul ali de Israel. Moisés então envia a missão dos 12 espias. Ele pega um representante de cada tribo de Israel e fala: ó, vão lá para a terra, vejam lá se a terra é boa, veja como são as cidades, veja se o povo é poderoso, tragam alguns frutos da terra para a gente ver aqui. E eles vão, e aí chegamos nesse texto que eu li aqui. Quando eles voltam, eles trazem esse relatório: realmente a terra é muito boa, mas o povo é muito forte, as cidades são fortificadas, nós não temos condições. Eles chegaram à conclusão que a promessa de Deus, os planos de Deus, era real e visível. Aquilo que Deus havia prometido, Deus estava cumprindo. Realmente a terra era boa, realmente a terra era muito boa, mas eles tinham que tomar posse daquela terra. Mas eles esbarraram aqui em algumas coisas que impediram eles de entrar. Você sabe da história, os 10 espias aqui inflamaram toda a nação, e eles não foram para a terra, muito pelo contrário, foram condenados a ficar peregrinando pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração acima de 20 anos de idade
morresse e se levantasse uma nova geração. Atrasaram os planos de Deus para a vida deles por 40 anos. Da mesma forma, meu irmão, Deus tem planos para nós. Deus tem promessas para as nossas vidas. Deus deseja fazer coisas nas nossas vidas. Será que nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus queria que nós vivêssemos? Será que nós estamos desfrutando de tudo aquilo que Deus tem planejado e preparado para nós? Ou será que nós estamos esbarrando nas mesmas barreiras que impediram o povo de Israel de entrar na terra prometida? Então, por isso eu quero falar sobre barreiras que nos impedem de viver os planos de Deus. E a primeira barreira é a barreira da perspectiva. No versículo 28, eles disseram: mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, gigantes. No português aqui, nós temos uma palavra aqui que é utilizada. Eles chegaram à conclusão: olha, a terra é boa, a terra é muito boa, está aqui os frutos, as cidades são grandes, mas havia ali, uma contradição, como é que foi a palavra que nós falamos? Oposição. O texto aqui traz uma oposição: olha, a terra é boa, mas tem gigantes, tem um porém, tem aqui um porém. Veja que a missão deles aqui era muito clara. Se nós olharmos os versículos anteriores, o texto anterior, a missão era muito clara. Moisés falou: vão até lá e vão ver como é a terra. A missão consistia em 4 pontos. Primeiro, veja como é a terra, se ela é boa ou se ela é ruim. Segundo, veja se o povo é forte ou se o povo é fraco. Terceiro, veja como são as cidades, se elas são abertas ou são cidades fortificadas, fortalezas com grandes muralhas, como era o caso de Jericó, por exemplo. E, em quarto, veja se a terra era fértil, traga alguns frutos da terra para nós. Eles fizeram isso, a missão era essa. 40 dias depois, eles voltaram e trouxeram a resposta para Moisés: olha, a terra é boa? É. Como é? O povo é forte? É forte. As cidades como são? Fortificadas. E os frutos? Está aqui, trouxeram um cacho de uvas que eles tiveram que carregar em 2. Um cacho de uva. Você já imaginou carregando um cacho de uva em 2 pessoas? De tão fértil que era aquela terra. A missão deles era simplesmente isso, era só olhar e trazer o relatório. Por quê? Porque Moisés ia chegar diante de Deus, falar: Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, a terra é boa, mas tem gigante lá, as cidades são fortificadas. A missão deles era olhar a terra, a missão de Deus era dar as estratégias para tomar posse da terra prometida. Era só isso que eles precisavam fazer. Mas eles inflamaram o povo, dizendo o seguinte: mas o povo é muito forte, tem gigante, nós não podemos entrar. Perspectiva é a forma como nós olhamos as coisas. É tipo um ponto de vista. É aquele negócio: esse número é um 6 ou é um 9? Depende de onde eu estou olhando, depende do ponto e tudo mais. Isso é perspectiva. Perspectiva é a forma como eu olho as situações da vida. Qual a perspectiva que eu estou usando? E dependendo da perspectiva, ela pode se tornar uma barreira que impede o agir de Deus nas nossas vidas. Porque 10 espias olharam e viram o quê? Dificuldade, problemas e impossibilidades. 10 deles tiveram uma perspectiva diferente de 2, Josué e Caleb. Porque Josué e Caleb falaram assim: não, o povo realmente é forte. Eles não negaram o que foi dito. Realmente a cidade é forte, são fortificadas, são grandes fortalezas. Mas se o Senhor estiver conosco, Ele vai nos ajudar. Vamos subir, vamos conquistar essa terra. Mas 10 deles disseram: não podemos. Não podemos. Os 10 olharam apenas para quê? Para as dificuldades,
para os problemas, para as impossibilidades. Essa é a perspectiva, a barreira. E aí, 10 espias viram obstáculos, onde 2 deles viram oportunidade. Como é a forma que você enxerga a vida, meu irmão? Como você olha para as situações da vida? Você está vendo dificuldades, problemas, impossibilidades, ou você está vendo oportunidades de Deus fazer algo poderoso na sua vida? Você olha para as situações no teu trabalho, na tua vida pessoal, né, e você está enxergando somente as dificuldades, você está enxergando somente os problemas, ou você está olhando para Deus? Porque como o Marcelo disse aqui, Deus é poderoso. Ele é poderoso para quê? Para fazer o que for necessário. Agora nós não podemos olhar para as coisas negativas, para os problemas, para as dificuldades, para as impossibilidades, olhar para aquilo que está faltando, olhar para aquilo que você não tem. Não podemos focar nas dificuldades. Não foque nas dificuldades, não foque nos problemas. Olhe para Deus, faça como Josué e Caleb. Se você não pode fazer, se você não sabe como fazer, Deus pode. Se você não tem condições de fazer, se você não tem recursos para fazer, Deus tem. Mas talvez você está olhando, não, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria aumentar o meu negócio, eu queria até mesmo abrir uma empresa, né? Queria participar no sábado que vem aqui para abrir minha empresa, mas eu estou sem condições, não dá, o momento agora não dá, o momento agora não é propício, eu estou passando por dificuldades, não é isso e tal, aquela coisa toda. Eu queria fazer algo com a família, eu queria fazer algo, né, com a esposa, mas esse momento não dá porque não tem. Essa é a sua condição, pode até ser a sua condição, mas é um Deus que muda condições. Deus é um Deus que transforma condições. Se nos teus negócios há um momento de dificuldade, você não está conseguindo avançar, não foque nisso. Olhe para Deus. Fale com Deus, porque Ele é o Deus que pode te abençoar. Ele é o Deus que pode abrir portas. Ele é o Deus que pode enviar recursos de onde você nem imagina. O que nós precisamos fazer? Apenas olhar para Deus. Fazer como Josué e Caleb. Você acha que Josué e Caleb estava desmerecendo o que os 10 viram? Josué e Caleb em algum momento falaram, não tem gigante não, são tudo baixinho, são tudo pequenininho, esquenta a cabeça não, a cidade não são tão fortes assim não, eles chegaram à conclusão, sim, cidade é forte, tem fortaleza, tem gigante, mas eles não focaram na força deles, na possibilidade deles, eles focaram em quem? Em Deus. E qual Deus? O Deus que havia acabado de fazer eles atravessarem o mar, tirado eles do Egito, com mão forte e poderoso, o Deus que fez milagres diante de Faraó, o Deus que abriu um mar para eles poderem passar. Josué e Caleb, esse mesmo Deus vai fazer a gente entrar na terra. Não é a nossa força, não é o nosso poder, é a mão de Deus. Então, meu irmão, de que perspectiva você está olhando a sua vida? Como é que você está vendo? Olhe com os olhos da fé. Se você está vendo dificuldades, se você está vendo problemas, comece a olhar pela fé. Os 10, sabe o que eles olharam? A guerra. Eles falaram, quem vai ter que lutar vai ser nós. Nós é que vamos ter que lutar. E os caras lá são fortes. Como é que nós vamos enfrentar gigantes? Eles focaram na guerra, enquanto Josué e Caleb focaram em quem? Em Deus. Porque Deus era o Deus que ia fazer eles vencerem a guerra, com gigante ou sem gigante. Esse é o Deus. Deus não ia livrar eles de lutar. Por isso nós temos que olhar com os olhos da fé e não para as possibilidades humanas. Não olhe para a condição humana. Não olhe para as suas próprias condições, para as suas impossibilidades. Enxergue, veja as situações como Deus vê as situações. Porque se Deus quer fazer uma coisa, meu irmão, se Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Essa igreja aqui é um exemplo de que Deus queria fazer algo e está fazendo. Se você, quem estava lá na central, quando o pastor Nivaldo anunciou, vai se lembrar que a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, olha,
financeiramente falando, nós não poderíamos fazer isso agora. Nós não temos condições de assumir uma outra igreja, de alugar um prédio, de fazer reforma, de comprar isso, aquilo tudo. Mas é o que Deus quer fazer. Passaram-se 8 meses, sabe o que aconteceu? Está tudo pago. Está tudo pago. Deus abriu todas as possibilidades. A igreja lá tinha todo o dinheiro? Não tinha. Sabe o que aconteceu? O irmão chegou e falou assim: eu dou isso. O outro chegou e falou: eu dou aquilo. Eu ajudo com isso, eu ajudo com a pintura, eu ajudo com aquilo, eu ajudo. Foi indo, e as coisas estão aqui. Agora, se a gente para e fala assim: não, só tem impossibilidades, não dá, não temos condições financeiras de fazer isso agora, colocamos uma barreira naquilo que Deus estava querendo fazer. E se nós não tivéssemos parado para olhar para Deus, você já imaginou se essas portas aqui ainda estivessem fechadas? Todos nós que viemos da central muito provavelmente estariam lá. E você que chegou aqui depois que essas portas se abriram, onde será que você talvez estaria hoje? Você que está aqui hoje, se essas portas estivessem abertas, talvez você não estava hoje aqui ouvindo a palavra de Deus, mas porque nós teríamos colocado uma barreira naquilo que Deus estava querendo fazer. Aqueles homens colocaram essa barreira porque olharam por uma perspectiva diferente, olharam para os problemas, olharam para as dificuldades, olharam para aquilo que eles não tinham, porque a perspectiva vai definir a nossa decisão. Nós vamos agir, nós vamos decidir e agir de acordo com a perspectiva que nós temos. Se nós olhamos as dificuldades, o que nós vamos fazer? Não posso, não dá, não agora. Mas se nós olhamos pelos olhos da fé, nós vamos dizer o seguinte: eu não posso, mas Deus pode. Deus pode, e eu vou falar com Ele, porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se de repente tem pessoas, você já viu pessoas, tem pessoas que ela vê 10 problemas para uma solução. Tem pessoas que só vê o problema, só vê as dificuldades. Mas nós temos que olhar pela fé, olhar e ver aquilo que Deus está querendo fazer. Senhor, o Senhor está querendo fazer? O Senhor está querendo abençoar? Tem algo no meu coração aqui, eu estou sentindo algo no meu coração, mas as condições não são as melhores agora. Fale com Deus, porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer na sua vida e através dela. Você crê nisso ou não? Amém? Segunda barreira, a falta de condições necessárias. Versículo 30 diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu não gosto dessa palavra, dessa expressão, não podemos, porque pode ser que de fato nós não podemos mesmo, mas nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Então eu já risquei ela do meu vocabulário. Não podemos. O que o povo estava, o que esses 10 homens, eles fixaram os olhos do quê? Na força do povo. Eles viram lá quem? Soldados. Viram gigantes, viram armaduras, espadas, viram fortalezas, carros de guerra, arco e flecha, viram tudo isso, viram muros gigantes. E aí eles olharam para nós e falaram assim: não, peraí, mas quem somos nós? Quem esse povo era há um ano atrás, um aninho atrás? Quem eles eram? Escravos do Egito. Quantos deles aqui já tinham lutado em uma guerra? Quantos deles já tinham lutado em uma batalha? Nenhum. Mas eles viram um povo lá que já tinha um exército forte, poderoso, com armas, né, com todo o ornamento militar preparado, pronto. Eles olharam assim: não, nós não temos condições de enfrentar esse povo, de lutar em igualdade com esse povo. Nós aprendemos a lutar semana passada, começamos a fazer aula de Muay Thai esses dias. Nós começamos a pegar na espada, tem 6 meses que nós pegamos na espada. Os caras lá pegam a espada já tem 15 anos. Como é que nós vamos lutar com esse povo de igual para igual? Eles começaram a olhar para a falta de condições. Eles começaram a olhar para aquilo que eles não tinham.
eles começaram a olhar para aquilo que faltava. Não, mas a gente precisava de mais treinamento. Quem sabe se a gente treinar aqui mais 2, 3 anos aqui com a espada e tal, a gente fica bom, e aí a gente vai e tenta lutar com eles. Eles olharam para aquilo que faltava, eles olharam para aquilo que eles não tinham, quando na verdade eles tinham que olhar, sabe, eles tinham que olhar para o que eles tinham. E o que é que eles tinham? Quem? Era o suficiente ou não? Eles não tinham experiência militar, eles nunca haviam lutado, talvez eles não tivessem as mesmas armas, da mesma qualidade, do mesmo poder, talvez os arqueiros de Israel não eram tão hábeis quanto os arqueiros ali de Canaã. Vai tirar uma flecha aqui, você mira no alvo lá, acerta lá do outro lado. Talvez eles eram assim, mas eles tinham quem do lado deles? O Deus Todo-Poderoso, que havia acabado de vencer o exército mais poderoso do mundo, o Egito. O que tinha acontecido com o maior exército do mundo? Estavam todo mundo afogado, morto no meio do Mar Vermelho. As carruagens estavam lá, todas afogadas. Faraó, todo mundo morreu. As armas poderosas do Egito estão todas afundadas no meio do mar. E aqueles homens que nem militares eram, venceram. Esse mesmo Deus estava com eles, mas eles viram o quê? Aquilo que faltava, a falta de condições necessárias. Eles olharam para aquilo que eles não tinham. Deus, Ele sempre vai prover aquilo que for necessário. Se você não tem o que você precisa, Deus proverá aquilo que você precisa. É aquilo que a gente diz o seguinte: eu não tenho tudo que eu gostaria, mas tudo que eu preciso, Deus providenciou. É assim. Nós não podemos olhar para aquilo que está faltando, não podemos olhar para aquilo que nós não temos, nós temos que entregar a nossa fé e a nossa disposição ao Senhor. Como Ele falou para Josué, 40 anos depois, e agora o povo estava para entrar na terra, Ele falou para Josué: Josué, dispõe-te e entra com esse povo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Ou seja, o que nós precisamos ter? Fé, disposição, apenas disposição. Nós colocamos diante dele o que nós precisamos e deixamos o quê? Deixamos ele fazer o resto, simplesmente assim. 40 anos depois o povo chegou diante da terra. Qual que era a primeira cidade? Jericó, a maior de todas, muralhas enormes, que passavam, os carros, as carruagens andavam por cima das muralhas. E agora? Como é que nós vamos fazer para invadir essa cidade? Como é que nós vamos fazer para chegar lá? O que Deus falou? Pega os sacerdotes, coloca na frente, pega a arca da aliança, vocês vão atravessar, vão dar 7 voltas, no 7º dia, vão tocar a trombeta e as muralhas vão cair. Então o que Deus está falando assim, viu? Faz a parte de vocês e deixa a minha parte comigo. A parte de vocês é só andar em volta da cidade, a minha é derrubar as muralhas, pode deixar que eu vou derrubar. Então, nós não podemos olhar para aquilo que falta. O que nós temos que fazer? Coloque diante de Deus, que Ele vai falar aquilo que Ele deve fazer. Se você não pode fazer, Ele pode. Se é uma condição que você não consegue, não tem como fazer, Deus vai falar assim, então só faça a sua parte. Qual que é a sua parte? Ora, busca a Deus, fique firme na minha presença, continue firme na minha presença e veja o milagre que eu vou fazer na sua vida. Esse é o nosso Deus. O pastor Rodrigo aqui deu o exemplo da multiplicação do pães e peixes, e eu não estou falando só porque ele falou, está anotado aqui, depois se você quiser você vê. Tinha lá 5.000 pessoas, tinha 5 pães e 2 peixes, para alimentar todo mundo. Os discípulos olharam e falaram, não tem comida para todo mundo. Eles olharam para o que faltava, para o que não tinha. Jesus estava falando assim, não, tem condições aqui, tem um menino ali, ó. Apenas disposição, entregue ao Senhor aquilo que você tem, e veja Ele fazer um milagre na sua vida. Veja Ele fazer um milagre. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou toda a multidão. Lembra da viúva do azeite? A viúva do azeite é a mesma coisa. Ela chegou no profeta, falou, profeta,
Meu marido morreu, tenho 2 filhos, meu marido deixou dívidas, os credores estão vindo aqui para buscar os meus 2 filhos para poder pagar a dívida, como escravos, seriam escravos. Estou precisando de ajuda. O que o profeta falou para ela? O que você tem em casa, minha irmã? O que você tem em casa? Ah, só tem um pouco de azeite. Falou, então você vai fazer o seguinte, vai pedir vasilhas emprestadas, quantas você conseguir, e enche as vasilhas. O que aconteceu? Multiplicação. A outra viúva foi a mesma coisa com o profeta. Não, só tem azeite e farinha para fazer um pãozinho só para nós 2, depois nós vamos morrer. Então faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não faltará e o azeite não acabará. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, se a gente está olhando só para aquilo que a gente não tem, se você olha para as suas condições, se você olha para a sua vida, se você olha para os seus negócios, focado naquilo que você não tem, você vai ficar preso olhando e vendo que você não tem. Agora, se você vê, olha, se Deus colocou algo no seu coração para fazer algo, apresente diante dele, entregue para ele o que você tem. Se for só um pouquinho de azeite, se for só um pouquinho de farinha, disposição, fé, apresente diante dele que você vai ver a multiplicação que o Senhor vai fazer na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Mas a falta de condições impede a gente de viver aquilo que Deus quer fazer. Nós chegávamos aqui, estamos precisando de tal coisa. Tem dinheiro para comprar? Não, nós não temos, mas o dono da obra tem. Senhor, nós precisamos disso e daquilo. Amém. De repente o Senhor chegava e fazia. Eu estava procurando uma informação esses dias nas minhas conversas com o pastor Rodrigo e achei uma mensagem lá que ele me perguntou, né, uma coisa, quanto está faltando lá e tal para comprar tal coisa? Eu falei assim, está faltando R$500. Aí uma pessoa, um pouco antes, de fora da igreja, mandou uma mensagem para ele e falou assim, pastor, me passa o número do Pix aí que eu quero fazer uma oferta para a igreja, aleatório. Sabe quanto foi a oferta? R$500. É assim que Deus faz. Nós não podemos olhar a falta de condições. Se lá nos teus negócios, né, no teu trabalho, você está querendo mexer, reformar, fazer isso, fazer aquilo, mas você fala, mas agora não dá, agora não tem jeito. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. Porque se Ele se agradar disso, Ele faz. Ele traz recursos de onde não tem. Ele traz de onde você nem imagina. Ele move as coisas e as pessoas nos abençoa de uma forma que aquilo que você queria fazer acontece. Não coloque uma barreira, não fique olhando para aquilo que você não tem, não fique olhando para aquilo que está faltando. Olhe para Deus, que Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. Amém ou não? Amém. Você concorda comigo ou não? Amém. E terceiro e a última barreira é o complexo de inferioridade. Versículo 33, eles disseram assim, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Eles olharam os gigantes e eles disseram o seguinte, nós, perto deles, somos gafanhotos. Que tamanho que é um gafanhoto? Perto de um ser humano, um gafanhoto é bem pequenininho, né? Nós parecemos um gafanhotos diante deles. Exagerado. Pensa nos caras que exageraram aqui. Porque quando eu me converti, e aí eu tive conhecimento que na Bíblia falava de gigante, Golias e tudo mais, na minha cabeça o gigante era o quê? O João pé de feijão. Lembra? Era o que eu tinha de conhecimento de gigante. Eu achava que eram homens de 10, 12 metros. Eu sempre achei que Davi derrubou um homem de 10 metros de altura. Do João pé de feijão, né?
Pereira cantava a musiquinha do João Pé de Feijão para nós. Não sei se ele lembra, nós era pequeno e cantava a musiquinha do João Pé de Feijão. Eu achava que Golias tinha 10 metros de altura. Sabe quantos metros Golias tinha? 2,80 metros. Não era tão alto assim, não. Era grande, forte, poderoso, mas não era tão grande do jeito que eu achava assim. Mas eles viram lá os gigantes e falaram: não, nós somos gafanhotos. Exageraram um pouquinho. Se inferiorizaram diante dos gigantes. Eles se encolheram diante daqueles homens e falaram: não tem condições de enfrentar esses caras aí não. Eles foram se apequenaram de uma forma que se sentiram inferiores àqueles homens que eles viram lá. Essa é uma barreira, complexo de inferioridade, porque a inferioridade gera o quê? Incredulidade. Conforme eles viram os gigantes, se sentiram inferiores, o que eles disseram? Não podemos, não dá. O povo é muito forte, não tem como enfrentar os gigantes. A cada espadada daquele gigante lá é 10 que ele derruba nosso. Não tem como. Eles usaram a frase não podemos, e de fato eles não podiam mesmo, mas Deus podia. E você sabe o que eu mais gosto na história de Davi e Golias? É porque Davi chega lá e está todo mundo com medo do gigante. A mesma situação, está todo mundo com medo. 40 dias, o gigante afrontando lá. O gigante afrontando. Não tem um aqui para lutar comigo? Nem Saul, que era o mais altão, teve coragem de enfrentar o gigante. Saul, eu imagino que devia ter por volta de quase 2 metros, mais ou menos. Nem Saul quis enfrentar o gigante. Um exército de milhares de homens, ninguém quis. Chegou lá um menino, pastor de ovelhas. Chegou lá e falou: mas o que está acontecendo? O que vocês estão alvoroçados aqui? Não, tem um gigante lá, está afrontando aqui, ninguém quer lutar com ele. Davi, ele olha para falar assim: mas quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de quem? Do Deus vivo. Davi em nenhum momento menosprezou, é você mesmo. Davi em nenhum momento menosprezou o gigante, falou: não, deixa que eu vou, deixa que eu rebento esse gigante. Ele é alto, mas quanto mais alto, maior a queda. Davi em nenhum momento menosprezou o cara, falou: não, ele é gigante mesmo, ele é grande, mas é o seguinte, ele não está afrontando a mim, não é Saul que ele está afrontando, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Hoje, Deus me dará a sua cabeça nas minhas mãos. Você conhece a história. Depois dos anos se passaram, ainda Davi matou mais 4 ainda, os outros irmãos dele, matou os outros 4 gigantes que tinha lá, né? Davi fez a limpa nos gigantes, porque não se sentiu inferior. Os homens aqui haviam esquecido o que Deus havia feito no Egito, olharam para as suas condições, ou para a falta das suas condições, se apequenaram, se sentiram inferiores a eles. Muitas vezes, Deus quer fazer algo nas nossas vidas, ou através de nós, quer fazer algo através de nós, ou quer fazer algo em nós, nos usar de alguma maneira, mas nós olhamos para nós mesmos e dizemos o seguinte: eu não, Deus, eu não posso, não, tem gente mais qualificada do que eu, tem gente que entende mais do que eu, tem gente que tem mais capacidade do que eu, não, eu sou pequenininho, tem gente que é muito mais inteligente do que eu, o senhor está querendo que eu faça? Não, usa outras pessoas lá, tem gente melhor para fazer isso, e a gente vai se apequenando, e a gente vai impedindo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, ou através dela, porque a gente se sente inferior a todo o resto. A gente olha para as outras pessoas, olha para as situações e pensa o quê? Não, eu não sou tão bom assim, eu não sou melhor assim, tem gente que é melhor que eu, aquele outro irmão lá toca muito mais do que eu vou lá tocar guitarra lá, você viu o Natanael, o jeito que ele toca lá, o jeito que ele faz o solo, toca pra caramba. Não, deixa eu quietinho aqui, senhor, não vou tocar lá não vou cantar lá não vou fazer não, tem gente melhor, tem gente que sabe fazer muito melhor do que eu, e a gente vai se apequenando, cada vez mais, e aí sabe o que a gente faz? A gente estaciona os planos de Deus, eles perderam 40 anos por isso,
Eu passei 10 anos como líder de jovens e sempre olhando para as pessoas, e eu via num jovem lá um potencial enorme e que até hoje tem chamado ministerial, mas quando falava com ele, ele falava assim, não, sempre abaixava a cabeça, eu não, meu negócio é aqui atrás, me chama para arrumar cadeira, me chama para carregar caminhão, me chama para fazer o que for preciso, e eu falava, irmão, vai para o seminário, cara. Deus quer te usar, você tem dom de liderança, Deus quer te usar, se ia ser pastor depois, eu não sei, mas tinha um chamado para ser líder, mas não queria, porque sabe por quê? Não é porque não queria, porque se achava o quê? Incapaz. Não, eu? Não, tem gente muito melhor do que eu. Eu não. Tem gente mais inteligente. Mas Deus está querendo te usar. É você que Deus está querendo usar. Não, mas deixa eu usar o outro, que o outro é melhor. O outro tem mais estudos. O outro estudou numa escola melhor. Mas é você que Deus quer. E vai colocando barreiras. E aí, ou a gente estaciona os planos de Deus, ou Deus tem que chamar outra pessoa para fazer aquilo que Ele estava querendo fazer. Porque tem hora que a gente olha e Deus fala, é você que eu quero usar. E a gente fala assim, não, Deus, eu não. E quantas vezes a gente já viu outras pessoas fazendo aquilo que Deus nos mostrou, nos pediu para fazer, e a gente disse o quê? Não, eu não posso, Deus, eu não posso. Barreiras, colocando impossibilidades. Deus confirmou a promessa. Deus confirmou a promessa para o povo. Eles viram a bênção de perto. Eles viram os planos de Deus se cumprindo. Eles viram de pertinho a terra, eles foram lá. Mas ao invés de fé, eles tiveram medo. E por causa disso foram impedidos de viver aquilo que Deus tinha para eles. Foram viver 40 anos depois. Aliás, muitos deles nem viveram, porque morreram nesses 40 anos. Pastor Rodrigo, eu sempre ouvi ele dizer o seguinte: pessoas pagãs, pessoas que não servem a Deus, usufruíram da terra por 40 anos no lugar do povo de Deus. Será que tem pessoas aí que não servem a Deus? Será que tem pessoas que não amam a Deus, ocupando lugares que eram para ser nossos, porque nós colocamos barreiras? Será que tem gente lá no trabalho? Será que tem pessoas no seu ramo de atividade que não servem a Deus, prosperando mais, sendo que era para você, mas nós estamos colocando barreiras, impedindo aquilo que Deus deseja fazer? Então nessa noite, meu irmão, olhe para Deus, não olhe para as suas possibilidades, não olhe para as suas condições. Deus é um Deus grande, Ele é um Deus que faz todas as coisas. Ele é um Deus que usa os menores, é um Deus que usa os improváveis, é um Deus que não tem lógica, não dá para entender a Deus. Deus não tem lógica, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma como Ele quer, e Ele pode te abençoar. Fique de pé, em nome de Jesus, para a gente poder orar.